Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E conforme eu prometi no episódio anterior, hoje nós vamos saber mais um pouco sobre a complexa questão sobre o Lúcifer. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, onde eu gosto de saudar todos vocês, sempre com muito carinho, muito respeito, desejando muita saúde, muita alegria, muita harmonia em suas vidas e principalmente muita esperança, gente, muita esperança. A nossa esperança vai ser bastante exigida agora, nessa reta final aí para o mundo de regeneração. Então, pessoal, nada de medo, nada de medo. Vamos continuar orando com muita fé, com muita confiança no nosso Cristo amado, porque se tem alguém que está no controle de tudo, esse alguém é Ele com toda a certeza. Então, vamos continuar orando, pedindo pela paz no mundo, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pelo finzinho da operação de rescaldo aí das almas que estão perdidinhas no astral. E também, gente, vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, cuja psicosfera está mais pesada que no resto do Brasil. Então vamos ajudar nossos irmãos paulistas, brasilienses, cariocas, a que eles possam fazer essa transmutação dessa grandiosa quantidade de energia deletéria que existe nessas cidades, para dar uma aliviada aí para o pessoal que habita nessas cidades, né? E vamos também orar para que o perverso plano engendrado pela elite trevosa, junto aos encarnados trevosos que o servem, que seja, gente, completamente anulado pela misericórdia e pelo amor do nosso Cristo amado e de nossa mãezinha Maria Santíssima. Mas vamos para o assunto que eu acho muito interessante, é uma questão que já estava aqui, que eu estava encafifada, e quem está nos dando essas informações preciosas é o nosso estimado e respeitado Simeão Zelote, um dos discípulos de Jesus. E não confundam com Simeão Pedro, tá? Pedro é Pedro, que é um dos principais apóstolos. O Simeão Zelote era um dos discípulos talvez menos conhecidos, mas não menos interessados em toda a nossa evolução, que continua lá do astral, auxiliando naquilo que ele pode da melhor maneira possível, né? E ele, então, no episódio passado, conforme eu falei, que é o de número 264, gente, quem é novinho no canal, bora lá assistir, que é muito interessante. E esse episódio corresponde ao de número 404 para a turminha do Spotify, do podcast, né? Eu perguntei a essa sábia entidade se seria possível que ela nos explicasse o que acontecia, né, no fenômeno do desencarne dos suicidas. E ele, então, deu essa explicação toda que está no episódio anterior. Mas eu ainda tinha uma outra questão que eu fiz para ele, porque eu andava realmente encafifada com essa questão do Lúcifer e a salvação de muitos seres das trevas
que ele teria conduzido. E eu queria entender melhor essa questão, porque a notícia que nós temos do Lúcifer é bem diferente, né? O que diz a Igreja Católica, o que dizem as ortodoxas, os evangélicos, que Lúcifer continuou malvado, que ele continuou ruim e que ele nunca fez nada de bom e que o destino dele é continuar sendo ruim. E nós já vimos que não é bem assim que a coisa funciona, porque todos os seres têm salvação, tá? E Deus, ele não extingue nenhuma das suas mônadas. Ele sempre vai prover formas, estímulos para que essas mônadas vão para a luz, tá? Então a gente já sabe que o Lúcifer, ele já voltou o coração dele para a luz. Olha que coisa maravilhosa, ele conseguiu descristalizar o coração dele. Ao contrário do Javé, Shiva, Vishnu, que infelizmente ainda não conseguiram dar esse passo, o Lúcifer não. O Lúcifer, ele conseguiu e está voltado à luz, tá? E está trabalhando muito seriamente e empenhadamente na sua evolução, tá? Mas, enfim, eu estava com essa dúvida e o Simeão Zelote, sempre maravilhoso como ele é, carinhoso, gente, ele tem uma energia assim tão gostosa, tão suave, assim, é uma delícia. Ele então esclareceu tudo com preciosos detalhes que permitiram a melhor compreensão sobre o assunto, né? Então nós vamos lá abordar esse assunto. E ele começou dando a sua aula. Falou, minha filha, mais uma pergunta, né? Você está perguntando se o Lúcifer levou as almas para a luz, que estavam nas trevas, no umbral, e em que época isso aconteceu. E olha só, gente, o que é que ele vai nos contar aí, que tá a novidade, tá? Que eu não sabia, aí eu quase caí da cadeira de novo, tá? Ele falou assim, ele fez isso, minha filha, mais de uma vez. Aí eu arregalei até o olho, né? Falei, como assim? Ele falou, pois é, a primeira vez foi quando ele desceu à Terra, ainda num estado primitivo, como exilado, comandante das trevas em Órion. Quem me segue no canal já sabe que o Lúcifer, ele foi um comandante draconiano muito, assim, muito duro, muito, enfim, severo, e que ele foi responsável por várias ações que explodiram planetas, enfim, isso tudo, gente, está lá na série A Guerra de Órion. Quem é novo no canal, gente, corre lá na playlist A Guerra de Órion, que estão todos os episódios lá, assistam, ouçam pela ordem, tá, gente? Porque tem tudo uma lógica, tá? Não coloquem no aleatório, porque eu entendo que a compreensão não vai ser tão precisa como se vocês seguirem a ordem dos vídeos, tá? Fica a recomendação aí. E, enfim, o Simão Zelote continuou explicando, ele falou assim, o Lúcifer chegou aqui no planeta Terra, ainda um planeta primitivo, e ele, então, cumpriu com várias encarnações dolorosas, com desencarnes impactantes, sempre por tragédias geológicas. Para que isso? Para que ele pudesse desenvolver a empatia pelos seres a quem lhes destruiu os planetas, quando ele era comandante draconiano lá na Guerra de Órion. Então, nessa primeira fase, ele conseguiu doutrinar e recuperar milhares de seres que o acompanharam no exílio,
que o obedeciam desde a época que ele estava atuando lá na Guerra de Orion, quando ele foi um comandante duro e impiedoso. Porque não veio só ele para cá exilado, veio ele, e eu quero crer que o exército todo que o seguia veio junto aqui para a Terra, né? E ele então conseguiu ir doutrinando a turma e tal, e tudo ia muito bem, aparentemente, quando, na encarnação que ele teve na Atlântida, ao desencarnar no desastre fatal, uma centelha, uma partezinha dele que ainda não estava elevada no caráter dele, acendeu a faísca e ele voltou a se revoltar. Ou seja, ele teve uma recaidinha, tá? E aí o que aconteceu? Nesse momento, ele foi aliciado pelas legiões de Javé, que ficou todo faceiro. Ele se regozijou muito com esse feito, porque ele sabia que Jesus ia ficar muito triste com isso tudo. E o Javé, infelizmente, tudo que aborrece o Jesus, ele gosta. Ele não vou falar a palavra porque não é uma palavra de correta, tá? Mas ele é um chato de galocha. E, enfim, o Lúcifer, novamente, preso nos sentimentos de revolta, acabou se alistando nas legiões trevosas. E ele foi subindo rapidamente de cargo na hierarquia de Javé. Mas, cumpra-se dizer, são palavras de Simeão Zelote, hein? Cumpra-se dizer que ele nunca foi guindado ao cargo de comando geral nessas legiões das trevas. Por que isso? Porque Javé temia que Lúcifer novamente recrutasse seres para a luz. Porque o Lúcifer é um camarada, gente, muito antigo, então ele já também, assim como Javé, ele muito inteligente, então ele tinha um poder, assim, a palavra dele de seduzir multidões, assim, muito grande, muito grande. A galera ia atrás mesmo do que ele falava, ele era um líder nato, tá? E sabia o Javé que restava no espírito do Lúcifer apenas uma centelha, uma faísca que ele não tinha ainda conseguido trabalhar a elevação desse aspecto da personalidade dele. Mas já não era ele o mesmo comandante duro e impiedoso de outrora. Ele se interessava, gente, por toda a sua extensa legião de seguidores, agora recrutados entre os exilados de Capela e entre os seres autóctones do planeta. Se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, gente, por favor, deixe seu like, clica no sininho para ficar sabendo das novidades. Se você puder compartilhar o vídeo com quem não conhece o nosso trabalho, é excelente. E se você ainda não é inscrito, por favor, nos dê a honra da sua inscrição aqui junto ao nosso canal. Então, gente, vejam bem que o Lúcifer, ele já estava aqui no planeta já há muito tempo, muito menos tempo que o Javé, porque o Javé veio aqui para o nosso planeta quando a Terra ainda era uma bola de fogo. O Lúcifer não, o Lúcifer veio depois que ele foi preso lá na Guerra de Orion, ele ficou preso lá nas instituições correcionais que existem por aí, espalhadas no universo. Ficou lá um tempão ali, repensando o que ele tinha feito, e tanto é que levou uns bons milênios para que isso acontecesse, até que ele fez reflexões
viu que não estava no caminho correto e ele mesmo então pediu para ir ser exilado num planeta primitivo para que ele pudesse retomar a sua jornada evolutiva, tá? E aí ele veio, tudo isso que eu contei para vocês aqui desde o início do vídeo, tá? E ele já fez então uma grande passagem de seres, que foi aquela, né, que eu contei no início do vídeo. Mas, muito bem, o nosso queridíssimo Simeão Zelote continuou nos explicando, falou assim: e realmente, quando o nosso magnífico Cristo se encarnou aqui no planeta e iniciou a sua missão, encantou-se Lúcifer por ele de tal forma que, quando Cristo foi crucificado por influência de Javé, Lúcifer enfrentou Javé, o coração dele se descristalizou de uma forma maravilhosa. E aí o que ele fez? Ele pediu autorização ao Cristo e foi ao astral e buscou retirar de lá toda a sua legião de seguidores, trazendo-os das trevas para a luz. E todos seguiram para a luz. Então, na realidade, isso é palavras de Simão Zelote. Foram 2 expurgos enormes feitos às trevas para a grande raiva e decepção do Javé, porque o tiro saiu pela culatra. O Javé julgava ter subtraído um ser da luz para as trevas, mas o que ele conseguiu foi perder milhares de seguidores da escuridão. Daí, com muita raiva, mas muita raiva mesmo, tratou Javé de espalhar a todos que Lúcifer era o real comandante do mal, porque ele sabia que a raça humana, incauta como é, iria acreditar nisso, endereçando a Lúcifer e não a Javé os pensamentos de reprovação e acusações incessantes, acompanhadas de sentimentos de raiva e agressividade. O objetivo disso tudo que Javé fez era e é o de atrasar a evolução de Lúcifer para a luz, devido à grandiosa carga negativa que constantemente ainda lhe é endereçada pela humanidade. Esse tipo de fenômeno ocorre também com Judas, que recebe sempre muita carga negativa da humanidade devido a seu erro junto a Jesus. Mas a verdade sempre acaba emergindo e agora a humanidade sabe quem é o real e verdadeiro chefe da elite trevosa. Javé, também conhecido como Brahma e outros nomes mais, Zeus, Odin e tal, e os seus asseclas, Vishnu e Shiva. Então, gente, a luz está iniciando um trabalho de recolocação das coisas nos seus devidos lugares, porque a cada um segundo as suas obras, né? E eu perguntei se o Lúcifer ele estava encarnado ou desencarnado no episódio da crucificação de Jesus. E ele me respondeu, falou, ele não estava encarnado, ele estava no mundo astral. E eu então fiquei, gente, absolutamente surpresa ao saber que houve 2 expurgos de almas trevosas para a luz, promovidos por Lúcifer, quando ele se voltou à luz.
Eu realmente fiquei, gente, muito impressionada com essa informação, né? Por quê? Quando ele descristalizou, ele conseguiu descristalizar o coração dele, ele podia simplesmente ter subido com Jesus, mas não. Ele se lembrou da legião que o seguia e ele voltou, ele pediu permissão para voltar, para buscar os seus seguidores, dando-lhes outros caminhos, os caminhos da luz. É linda, né, gente? Essa história, assim, é muito bonita, é muito bonita. E, gente, sempre é bom explicar que os seres, quando eles se voltam à luz, principalmente seres que militaram muito tempo nas trevas, que fizeram coisas reprováveis, né? Eles trabalham para repor as coisas nos seus devidos lugares, bem como para curar os seus perispíritos das deformidades que eles adquiriram quando eram trevosos. Tá? Então, gente, é isso, não é, passou a mãozinha na cabeça dele e hoje ele é um... Não é isso. Claro que a misericórdia divina, ela é maravilhosa, ela sempre ampara a todos. Todos os seres têm salvação, né? E só que, é claro, aquele espírito vai ter que trabalhar para repor as coisas nos seus devidos lugares e ir adquirindo merecimento para ir se elevando rumo à luz, que é o destino de todos nós, né? E, enfim, saber que todos os seres têm salvação, eu particularmente acho isso extremamente confortador. Por mais que a gente tenha sido ruim, por mais que a gente tenha sido trevoso no passado, nós sabemos que podemos construir um novo futuro através das nossas ações no presente. Então, gente, por isso que é muito importante a reforma íntima, sabe? A gente não precisa ser perfeito ainda, Jesus sabe que a gente não tem condição de ser perfeito, mas o que é que ele quer? Que a gente se empenhe para melhorar, que a gente consiga melhorar nem que seja um pouquinho, que a gente possa apresentar nessa vida atual que nós temos uma versão melhor de nós mesmos. Né? Então vamos trabalhar as pequenas coisas, gente, é o nosso dia a dia, é tratar bem as pessoas, são pequenas gentilezas, é não ficar dando resposta atravessada para os outros, não xingar no trânsito, evitar os julgamentos, evitar as críticas, porque a gente não sabe às vezes o que foi que levou a pessoa a agir daquela forma, né? Cada um tem sua trajetória. Nós também temos tantos erros aqui, gente, nas nossas costas, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa se esforçar para melhorar. Então, o recado é esse, vamos nos concentrar na nossa vida, vamos nos concentrar em nós mesmos, em sermos melhores. O que a gente pode fazer, por pequenininho que seja, para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa evolução, né? Vamos fazer as pazes com quem a gente brigou. Não é que tenha que ficar de amorzinho, de mãozinha dada, não é isso. Mas perdoar, gente, sabe? Tirar aquela mágoa, tirar aquele rancor do peito. Isso é uma coisa, gente, sensacional. Deixar o outro ir. Vai com Deus, vai, segue seu caminho, que eu vou aqui seguir o meu. É assim que a gente faz as coisas, né? Então eu espero, gente, espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, um grande abraço e até lá!